Quantas vezes já ouvimos uma história sobre uma casa mal-assombrada que nos põe uma pulga atrás da orelha? E enquanto alguns pensam que ela pode ser real, outros, mais céticos, dizem que não. Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, um podcast que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venha comigo, porque hoje a gente vai concluir a história da residência mal-assombrada de Hinsdale, ou para os mais íntimos, a residência dos Dundee. Então, se você acabou de chegar aqui no podcast, saiba que esse é um episódio parte 2. Ou seja, volta no episódio anterior, escute-o e depois você volta aqui para continuar o relato. Então, sem mais delongas, vamos lá! No episódio anterior, falamos sobre a mudança dos Dundees de Buffalo para Hinsdale e dos vários episódios sobrenaturais que começaram nas matas que cercavam a residência, mas que depois começaram a se tornar atividades de poltergeist dentro da casa mesmo. Falamos sobre como o Padre Alphonsus veio e limpou a casa e paramos em uma noite conturbada em que a Clara e o Phil avistaram uma menininha na sala de estar, tendo, em seguida, encontrado uma das suas filhas, a Mary, que estava na casa de uma outra amiga, em um estado catatônico dentro do quarto dela. E a última coisa que vimos foi quando Mike, o filho mais velho, abriu a porta da escada, ou seja, do quartinho embaixo da escada, para ver que os tijolos da lareira haviam sido cuidadosamente descimentados, se é que isso é uma palavra, e colocados no meio do quartinho, quando então a família decidiu ligar para o Padre Alphonsus mais uma vez. Em poucas horas, o Padre Alphonsus chega na casa dos Dundees com esse amigo dele que se chama Alex Timmons. E quem é esse cara? Vocês me perguntam. Bem, gente, o Alex era um investigador paranormal e vidente bem respeitado e que já tinha sido até mesmo creditado pela Sociedade Americana de Pesquisa Mística, ou em inglês, American Society for Psychic Research. Na hora que o Alex e o Padre Alphonsus chegam na casa, o Alex já começa a ter uma visão. E isso porque na mesma hora, os Dundees já o levam imediatamente até o quartinho embaixo da escada e explicam todo o ocorrido que tinha se passado apenas algumas horas atrás. Bem, o Alex então caminha até o quartinho, entra lá dentro e fica parado por alguns minutos. Logo depois, ele sai de uma espécie de transe e fala para a família que ele teve uma visão em que ele tinha visto vários corpos amontoados uns sobre os outros dentro do quartinho. O Alex fala para eles que aquelas pessoas que ele tinha visto na visão não tinham todas necessariamente morrido ali dentro do quartinho, mas que ele acreditava que eles teriam morrido dentro da casa. E isso ou de causas naturais, ou seja, a famosa morte morrida, ou de assassinato mesmo, a morte matada, né? O Alex começa a bolar várias teorias nesse momento sobre a casa. Ele diz que talvez a casa fosse uma espécie de pousada, onde as pessoas passavam a noite enquanto viajavam para outras localidades. Ele inclusive disse que talvez nos séculos passados, quando as pessoas fretavam charretes, provavelmente as charretes passavam por uma estrada que ficava próxima dali e os cocheiros sugeriam aos passageiros que eles dormissem naquela pousada pela noite, já que não tinha iluminação nenhuma na estrada, e dizendo que a estrada era escura e deserta. Ou seja, em primeiro lugar, que o cocheiro não conseguiria ver nada durante a noite, já que eles até poderiam ter, abre aspas, faróis, mas não eram faróis potentes, certo? E em segundo lugar, se acontecesse algum tipo de saque ou mesmo ataque indígena, eles estariam ferrados, não é mesmo? Então, ele sugeriu que os cocheiros deviam sugerir para os seus passageiros passarem a noite naquela casa, que era, na época, uma pousada. De acordo com a teoria da pousada, o Alex disse que talvez existisse alguma espécie de gangue de ladrões da estrada que roubava os viajantes na pousada e que, às vezes, essa gangue poderia ter matado hóspedes dentro do hotel, na pousada, que agora era a casa dos Dundees, em casos de latrocínio. Para quem não sabe, latrocínio é quando, para consumar o roubo, a violência empregada pelo agente do crime acaba causando a morte da vítima, ou seja, um ladrão quer roubar uma vítima e ele não espera ou ele não planeja matar aquela vítima, mas a morte da vítima acaba acontecendo. Bom, por essa razão, de acordo com Alex ainda, é que os corpos estariam agora presos dentro da casa dos Dundees.
Gente, basicamente o próprio Hotel Califórnia, né? E por que os corpos da visão dele, então, estavam dentro do quartinho e todos amontoados? Bom, ainda de acordo com o famoso teorista, né, aquele local era deserto, certo? Ou seja, se houvesse uma morte ou duas ou mais dentro daquele hotel, demoraria até dias para que os policiais pudessem conseguir chegar até a pousada, né? Então, por causa disso, obviamente, os empregados do hotel armazenavam todos os corpos de todas as pessoas dentro daquele quartinho embaixo da escada até que a polícia chegasse, né? Olha que teoria excelente. Só que não. Na verdade, eu acho que essa teoria, pessoalmente, é muito furada, mas essa sou eu, Jéssica, falando, né? Bem, o padre Alphonsus e todo mundo faz então uma oração muito poderosa, só que dessa vez, depois dessa história, dessa visão que o Alex tinha tido, o padre decide então focar a oração nas pessoas que teriam encontrado seu fim trágico dentro daquela pousada para que eles encontrassem a luz e para que eles conseguissem então ter a paz eterna de suas almas. Bem, depois de eles terem performado essa oração, parece, né, para todos, que a atividade paranormal que estava então bem intensa dentro da casa parou imediatamente. Então, vendo que tinha mais ou menos funcionado a sua oração mais uma vez, o padre Alphonsus e o Alex vão embora da casa, né? E tudo está tranquilo e tudo está calmo. Só que lembra que o amigo do Mike, Randy, ele tinha vindo junto com o Mike pra casa? Quando o pai liga e quando, né, eles estão vendo a menina na janela, eles sobem, a Mary tá doidinha dentro do quarto dela, não sabe nem quando ela chegou ali, né, e como ela chegou ali. E aí, o pai escuta um barulho no quarto do Mike, ele vai ver o que é, o Mike liga no telefone bem na hora, lembra disso? Então, aí o Randy, que tava na casa, que veio junto com o Mike, falou o seguinte: cara, eu não tô acreditando muito nessa teoria furada aí desse Alex, não. E o Mike fala: nossa, que bom que você falou isso, amigo, porque eu também não acreditei. E aí, o Mike, ele já tinha encontrado na propriedade um mapa antigo do século XIX. Então, ele pegou esse mapa e, junto com o Randy, eles decidiram que eles iam investigar essa história do vidente e saíram pela propriedade afora com o mapa, procurando alguma espécie de trilha de estrada de chão que tivesse qualquer sinal de algum dia ter visto alguma charrete passando por ela, né? O que assim, eu, Jéssica, acho que eles não encontrariam nem se essa história do vidente realmente fosse real. Mas ok, né? No meio da investigação dos dois, eles estavam andando pelas matas e olhando para o chão, quando de repente eles começaram a avistar umas esferas de luz que estavam próximas a umas árvores dentro da propriedade. Eles então ficam imóveis nesse momento e viram um para o outro e perguntam: cara, você tá vendo aquilo ali? E os dois confirmam terem visto essa luz. Eles meio que ficam petrificados, né? E neste exato momento que eles estão petrificados, essas esferas de luz que estavam próximas às árvores em cima começam a vir para cima deles, né? O Mike então sai correndo, só que nisso o Randy começa a ter um ataque de pânico e ele não consegue se mexer. O Mike, que já era super expert nesses avistamentos sobrenaturais, consegue então arrastar o amigo de volta para casa dos Dandies. Ele fala: cara, a gente tem que correr. E os dois saem correndo para a casa dos Dandies. Depois daquilo, de novo, aconteceu uma coisa que eu acho incrível nessa história toda. A família toda disse: gente, é isso, né? Aconteceu esses eventos aqui, bem sinistros, né? Mas então, vida que segue. Agora, bora dormir, viu? Porque amanhã tem mais assombração. E todo mundo foi dormir. Que maravilha, né, gente? E até o Randy, que nunca tinha passado por experiência sobrenatural antes daquela noite, conseguiu dormir, né? Beleza. Eu quero saber que tipo de remédio esse pessoal tá dando pros filhos, porque eu quero saber, viu? Assim, longe de mim querer tomar esse remédio, né? Claro, eu quero saber pra ciência, tá, gente? Deixando isso aqui bem claro. Ele gosta. Bom, mas ok. Aí, na manhã seguinte, o Mike levanta e vai levar o Randy de volta pra casa. Mas as horas passam e nada de notícia do Mike. Finalmente, a família então escuta uma batida na porta de casa. Quando eles abrem a porta, tem um policial de pé lá fora que pergunta se um tal de Mike Dandy morava ali. A família diz que sim, e é aí que eles descobrem que o Mike tinha se envolvido em um acidente de carro. A família fica toda desesperada com essa notícia, óbvio, e fala para o policial que quer ver o filho agora. O policial informa então para eles o nome do hospital para onde eles tinham levado o Mike e a família sai imediatamente para lá. Quando eles chegam no hospital,
o Mike estava ainda em cirurgia, né? Então a família fica esperando na sala de espera do hospital por horas e horas. Nisso, enquanto eles estão esperando, chega um policial e é aí que os Dandys descobrem que o Mike, ele tinha conseguido deixar o Randy em casa de boa e que na volta para casa ele tinha perdido o controle do carro e acabou batendo em uma vala. Ele então estava super machucado, tinha sofrido até perfurações no baço, ok? Traumatismo na cabeça e o mais chocante, esse policial que estava no hospital foi um dos socorristas na cena do crime. E, gente, preparem para aquele arrepio na nuca agora, viu? O policial disse que enquanto os paramédicos colocavam o Mike dentro da ambulância, ele não parava de gritar que tinha uma pessoa ali com ele no carro. Mas o Randy já tinha sido deixado em casa, inclusive os policiais foram ver se o Randy estava bem, e não tinha sinal nenhum de ter mais pessoa alguma com o Mike na cena do crime. Isso nem dentro do carro, e também eles não conseguiram encontrar evidência de que alguma pessoa tivesse fugido da cena do crime. Não tinha nada, assim, na terra ao redor, eles até seguiram, né, por alguns quilômetros para ver se tinha alguma pessoa, mas nada, ok? Então isso foi interessante de o Mike ter falado, né? O Mike ficou em coma por mais 2 semanas e quando ele acordou, ele não conseguia se lembrar de nada do acidente e nem de antes do acidente, né? Então ele não sabia o que teria causado aquele acidente quando ele acordou. Bem, ele continuou meses no hospital, mesmo depois de acordado, se recuperando. Nesses meses, as atividades na casa dos Dandys se intensificaram. Dentre elas, um dia, a Mary estava com uma amiguinha perto daquele lago em que o Mike tinha visto aquele menino sem cabeça com o Matt, lembra? Quando, do nada, uma mulher de vestido branco sai de dentro do lago, flutuando, e começa a dançar na frente das 2 garotas. A Mary ficou super assustada e ela disse que os olhos dessa mulher, quando ela virou e olhou para as 2, pareciam que estavam se esbugalhando para fora do corpo, como se essa mulher tivesse sido pendurada pelo pescoço, né? E acabou sem oxigênio, então os olhos saltaram para fora. Bem, a Mary e a amiguinha saíram correndo de volta para casa, lembrando que a Mary é uma das únicas pessoas nessa história que reagem normalmente a assombrações dentro e aparentemente também fora da casa, né? Bem, depois dessas atividades que estavam acontecendo lá, o padre Alphonsus foi chamado mais uma vez e levou de novo o amigo dele, Alex, junto com ele. Só que dessa vez o padre decidiu que só ele e o Alex é que fariam o ritual das orações dentro da casa. Então, ele pede que todos os membros da família saiam e eles obedecem, né? Enquanto o padre e o Alex estavam orando e limpando a casa dessas energias malignas, eles estavam andando de cômodo em cômodo, né, com os incensos e tudo mais para purificar, e o Alex disse que em todo o cômodo da casa que ele entrava, ele tinha uma visão do passado. E aí ele chega à seguinte conclusão. Ele disse que dentro da casa havia 7 espíritos. A própria casa das 7 mulheres aqui, né, gente? Só que não, porque na verdade tinha espíritos masculinos e femininos de acordo com o Alex. Um deles era o espírito de um soldado bem jovem que rondava por alguns quartos. O outro era de uma menina que tinha morrido no quarto da Mary de alguma maneira muito dolorosa. E um desses espíritos era o de uma mulher muito brava e rancorosa que estaria aprisionando todos os outros espíritos dentro da casa. Foi aí que então o padre Alphonsus performou um ritual de limpeza espiritual que nem o que ele tinha realizado da primeira vez que ele veio até a casa sozinho, só que dessa vez ele pegou alguns dos seus instrumentos que eram os instrumentos necessários usados em rituais de exorcismo em pessoas mesmo. Então, um ritual de exorcismo, ele só pode ser realizado com a autorização da Igreja Católica e, tecnicamente, um ritual de exorcismo só pode ser feito em pessoas. Só que lembra aquela vez que o padre tinha vindo orar e a casa começou a gemer e meio que chorar? E isso, lembrando que foi uma coisa que eu não descrevi neste episódio, e sim no episódio passado. Então, se você tá com dificuldade de lembrar, volta lá e escuta de novo. Bom, então, esse fato da casa ter gemido e chorado como se a casa estivesse sofrendo, né, na cabeça do padre Alphonsus, junto com a informação que teria essa fantasma dentro da casa que estava aprisionando os outros espíritos, fez com que ele realizasse então um exorcismo oficial dentro da casa, só que não em uma pessoa, e sim na casa como um todo. O padre, determinado a liberar a casa da presença maligna que a assolava, começou a recitar os ritos de exorcismo.
Seus lábios, suportando com intensidade a pressão espiritual, pronunciavam palavras antigas e poderosas que ecoavam nas paredes da moradia. À medida que as orações fluíam, a atmosfera tornava-se eletricamente carregada, como se a própria casa tivesse se contorcendo em agonia. A residência começou a reagir de maneira visceral. O chão tremeu, fazendo com que os móveis se movessem descontroladamente de um lado para o outro. As paredes rangeram, como se estivessem tentando conter o mal que se ocultava dentro delas. Gemidos horripilantes começaram a ecoar pelos corredores e lamentos de aflição pareciam ressurgir como uma vingança cruel. Cada sentimento horrível, cada lembrança sombria, cada coisa que tinha acontecido naquela casa batia e arranhava os alicerces daquele lar indefeso. O exorcista persistiu, seus gestos desafiando as forças sinistras que habitavam lá, e o tempo pareceu perder seu significado enquanto as horas se arrastavam. Mas o padre Alphonsus permanecia firme em seu propósito. Finalmente, após horas de uma batalha épica entre o sagrado e o profano, os ritos chegaram ao fim. À medida que a última palavra era pronunciada pelo padre, a poeira da batalha espiritual começou a se assentar. A casa, outrora um campo de batalha entre forças divinas e demoníacas, agora parecia pacífica e calma. O silêncio substituiu os gemidos e a atmosfera pesada de opressão cedeu espaço a uma serenidade inesperada. O padre e o Alex, que haviam testemunhado o terror durante as horas intermináveis em que eles performaram o exorcismo, agora contemplavam o espaço ao seu redor com olhares mistos de alívio e incredulidade. As sombras se dissiparam, substituídas pela luz do sol tênue que penetrava pelas janelas. A casa, antes um palco de terror, se transformou em um refúgio de paz. Os traumas do passado foram selados e um sentimento de felicidade começou a emergir onde antes só existia desespero. A vitória sobre as forças do mal havia sido conquistada, deixando para trás uma casa agora livre, pacífica e feliz. Tudo estava calmo e tranquilo, mas, de novo, isso só perdurou por apenas 3 meses, porque aí as atividades voltaram a acontecer. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Em casos de investigação paranormal, é super comum que o número 3 se repita. Isso é o que os demonologistas, que são as pessoas que estudam demônios, chamam de algo parecido com a zombaria da Santa Trindade, que em inglês é chamado de The Mocking of the Holy Trinity. E é basicamente quando demônios em uma possessão, que pode ser uma possessão de pessoas, de objetos ou mesmo de residências, ficam usando esse número para zoar do Pai, Filho e Espírito Santo. Por exemplo, algumas vezes as pessoas apresentam arranhões que podem ter apenas 3 marcas de 3 unhas. Ou então eles escutam batidas em paredes que acontecem repetidamente 3 vezes, como por exemplo isso daqui. No caso da residência dos Dandies, né, o que acontecia então é que sempre após um ritual de purificação, as atividades sobrenaturais passavam a acontecer exatamente no mesmo dia, só que 3 meses após o padre Alphonsus ter ido lá purificado o lar. Então sim, as pessoas hoje em dia acreditam que isso seja um tipo de zombaria da Santa Trindade. Novamente, as atividades que começaram a acontecer foram batidas nas paredes, aparições dentro dos quartos, como por exemplo no quarto da Mary, agora ela começou a avistar um garoto ao pé da cama, e objetos que se moviam sozinhos, sem falar das próprias janelas que se fechavam quando elas queriam, né? A família já não aguentava mais, e apesar de eles terem investido todo o seu dinheiro naquela casa, eles decidiram finalmente se mudar dali. Eles tentaram, a princípio, achar compradores para a casa, só que claro que isso não deu certo, né? E isso porque a redondeza toda já tinha ouvido falar que o padre Alphonsus tinha ido exorcizar a casa, o que virou notícia nas redondezas. Então, a única solução vista pela família foi, infelizmente, declarar falência. E depois disso, né, por conta dessa experiência que foi super desgastante, a Clara e o Phil decidiram que o melhor mesmo seria se divorciar. Eles nunca mais relataram nenhum acontecimento paranormal após eles terem se mudado daquela casa, e nem os filhos relataram também.
Anos mais tarde, um homem chamado Daniel Class compra então a residência que era dos Dandy, né? O Daniel Class, ele era um investigador paranormal e ele começou a fazer uma espécie de marketing ali ao redor da residência. Por que ele comprou a casa? Bom, além dele querer usar para proveito, né, próprio, ele também tinha crescido em uma casa mal assombrada. Então, ele queria saber, né, fazer uma investigação paranormal ali ele mesmo, e ele também queria abrir essa casa para o público para que outras pessoas pudessem, então, ver evidências de que o oculto existe. Ele então começou a trazer vários canais de TV para virem filmar a casa e para fazerem entrevistas com ele, e ele começou a contar toda a história do local. Ele contou a história dos Dandys, ele também contou as várias teorias existentes, né, de por que aquela casa seria mal assombrada, e inclusive ele renovou a casa inteirinha e remodelou tudo para que a casa parecesse exatamente como ela era nos anos 70, quando os Dandys começaram a reportar as primeiras assombrações. Atualmente, essa casa ainda é conhecida como uma residência paranormal e as pessoas normais mesmo, ou investigadores paranormais, podem alugá-la por uma noite para investigar o que acontece ali dentro. E foi assim que eu, Jéssica, conheci a história dessa casa, a residência dos Dandy. Um canal do YouTube chamado Ghost Files fez um episódio dentro da casa e capturaram alguns indícios de atividade paranormal. Eu fiquei super interessada pela história que eles contaram da família e pela assombração que eles passaram, e aí eu decidi montar um roteiro. Claro que quando eu falo que eles capturaram alguns indícios de atividade paranormal, isso vai depender muito da pessoa acreditar, certo? Mas eu decidi, mesmo assim, listar algumas das evidências que eles encontraram durante a investigação paranormal deles. E só uma coisa, eu acho bem engraçado quando eles falam investigação paranormal, mas de uma certa forma eles estão investigando. Mas de uma certa forma não deixa de ser engraçado, porque quando se fala investigação, né, a gente pensa, sei lá, em um caso criminal, alguma coisa assim. Bom, enfim, antes de eu listar essas evidências, eu vou falar de algumas outras coisas que pessoas que visitaram a casa antes desses investigadores irem lá disseram ter visto. Bom, então, em uma das janelas nos quartos superiores, que seria o quarto da filha chamada Laura, uma das que eu não citei muito aqui na história, uma foto foi tirada do lado de fora da casa, em que uma figura alta e magra pode ser vista, né, como se fosse uma pessoa, de pé do lado de dentro, olhando para fora da janela. Uma coisa que eu esqueci de falar, antes de eu falar das outras evidências, é isso daqui. Vocês lembram do passarinho que a Mary tinha, que dormia no quarto dela e que tava olhando pra fantasma e aí ela viu a fantasma com o espelho? Então, gente, aparentemente esse passarinho acabou morrendo dentro da casa e a família não sabe como. Eu achei isso super triste porque eu sempre fico super impactada quando qualquer animal morre, né? A família chega até mesmo a contar no livro que durante os anos em que eles moraram ali, eles também tinham trazido vários animais, né, incluindo gatos, para dentro da casa. E todos esses animais, que eram ou passarinhos ou gatos, até hamsters que eles tinham trazido, chegaram a falecer sem causa aparente enquanto eles ainda moravam ali. Então isso é uma coisa que eu achei, assim, horrível, super triste, e se eu fosse eles eu teria parado de trazer animais para dentro dessa casa, né, mas eles não pararam, mas é isso, né. Com certeza deve ter alguma coisa ali que está matando os animais. Bom, voltando então aqui para o episódio sobrenatural. Bem, a segunda fotografia é bem estranha, né? E é como se tivesse um rosto atrás de uma das árvores no bosque. Mas um rosto é uma palavra muito forte para dizer, tá? Porque na verdade é como se não tivesse nada ali na foto, é como se só tivesse um objeto atrás da árvore e as pessoas dizem que aquilo é um rosto, tá? A terceira foto foi tirada pelo próprio Daniel Class, que é o dono da casa agora, e é uma foto em que a gente consegue ver uma sombra bem na frente da porta de entrada daquela casa, né? Essa sombra é, de novo, né, alta, magra, ela é meio encurvada, assim, como se fosse o Nosferatu, né? E é um pouco estranha, tá? Mas enfim,
Ela, então, é toda preta, como se fosse formada por uma fumaça. E essa daí você meio que vê mais nitidamente, mas de verdade, essas fotos todas que eu citei, eu não sou muito fã delas como evidência, não. Porque elas são, sabe aquelas fotos que são todas borradas assim, e que, assim, a pessoa, meu Deus, eu vi um fantasma, só que ela nunca tá apontando na direção certa, ela sempre tá, tipo, tirando uma foto de uma flor na frente dela, e no fundo, de longe, com o sol na frente, olha, você tá vendo? Aquilo é um fantasma. São fotos assim. Então eu, Jéssica, pessoalmente, não gosto muito de considerar isso como evidência, né? Mas se você é desse tipo de pessoa, você pode ir assistir o episódio deles. Se chama, eu acho que é a Residência de Hinsdale, e o nome do canal é Ghost Files, e eles mostram essas fotos que essas outras pessoas tiraram lá, ok? Agora vamos para as evidências da própria investigação que eles fizeram no Ghost Files. Eles, então, entram na casa. Primeiro eles fazem uma investigação do lado de fora, né? Eles não captam muita coisa. E aí eles entram dentro da casa e já começam a investigação dentro da cozinha. E na cozinha há relatos de avistamento de uma figura magra, alta e esfumaçada, e também tem uma foto atrás da geladeira. Essa foto, sim, eu achei, assim, interessante, né? Eu não sei, eu não sou mestre do Photoshop, eu não sei se ela foi adulterada, mas, gente, se aquilo for uma foto real, é como se fosse uma figura alta, tá? Mas que você só consegue ver, tipo, a cabeça e o pescoço dessa figura. Ela é uma figura também esfumaçada e um pouco escura, ela não é preta, mas ela é escura, e ela tá literalmente atrás da geladeira. Eu achei essa daí um pouco difícil de se explicar, ok? Bom, então, o pessoal do Ghost Files coloca um sensor de movimento em cima da mesa da cozinha, e esse sensor, ele se chama de REM pod, e basicamente ele funciona da seguinte maneira: ele emite ondas eletromagnéticas, e se uma pessoa, ou nesse caso um fantasma, né, se aproximar desse objeto, o campo eletromagnético dessa pessoa ou fantasma acaba interferindo com o do objeto. Então, esse objeto, que é o REM pod, ele começa a apitar e ele acende uma luz nesse momento. Uma outra coisa que o REM pod faz é capturar mudanças de temperatura. Então ele muda a cor da luz, tipo assim, se for uma temperatura mais quente, ele fica mais vermelho. Se for uma temperatura mais fria, ele fica mais azul, ok? Bom, se uma pessoa estiver usando o REM pod em investigações paranormais, ele não deve ser usado na presença de celulares, walkie-talkies ou rádio ou qualquer aparelho que emita qualquer tipo de laser. Isso porque esses aparelhos acabam gerando seu próprio campo eletromagnético que pode chegar a interferir neste aparelho, ok? Mesmo se a pessoa não estiver do lado do aparelho. Bem, durante a investigação do Ghost Files, eles não estavam próximos desse aparelho, eles estavam, na verdade, dentro do quarto do Mike, que ficava ali do lado da cozinha, mas assim, não fica na cozinha, certo? Então eles estavam dentro do quarto do Mike, e eles não tinham nem rádio, nem celular nesse momento, e nem nada, né, com eles, e o aparelho acionou quando um dos investigadores pediu que o fantasma se aproximasse dele. Ele até fala que o aparelho está sobre a mesa e o aparelho apita bem nesse momento. Uma outra evidência que eles conseguiram capturar foi no momento em que eles também colocam essa Maglite no quarto do Mike. Então, o que é uma Maglite? Ela é basicamente uma lanterna que você pode acionar um modo em que, ao invés de você ter que ligar ela no botão, você consegue ligar ou desligar a lanterna tocando em qualquer parte dela, tá? Só que como esse modo é super sensível, ela meio que desliga sozinha, né? Então, para que você conte isso como uma evidência de aparição paranormal, o ato de ligar ou desligar a lanterna deve ser feito de maneira repetitiva e sob comando. Então, por exemplo, uma pessoa pode pedir para um fantasma tocar a lâmpada, ligando-a e logo depois desligando-a, certo? Então a pessoa fala para esse fantasma fazer isso e vamos supor que eles falem: liga essa lanterna agora. Aí a lanterna liga. Aí eles falam: agora desliga. Aí a lanterna desliga. Você ainda não pode provar que isso foi um evento paranormal. Mas se você fizer isso 4, 5, 6 vezes, sei lá, 3 também, né? Por que não? E, tipo, foi literalmente na hora que você falar agora, aí você pode contar isso como um acontecimento sobrenatural. Então você fala: liga a lanterna agora, ela liga. Desliga a lanterna agora, ela desliga. Liga a lanterna agora, ela liga. Desliga a lanterna agora, ela desliga. Liga a lanterna mais uma vez, ela liga. Aí sim isso pode ser contado como uma coisa sobrenatural, certo?
Então, eles estavam lá, no quarto do Mike, com essa Mag Light, e eles repetiram esse experimento 3 vezes. E todas as vezes a lanterna ligou e desligou sozinha imediatamente quando eles pediam, certo? E é interessante, porque nesse canal, que eu descobri ele recentemente, inclusive, eu não seguia muito eles, era o seguinte, eles têm um homem que acredita, né? E eles têm esse outro cara que não acredita muito nessas coisas. E eles meio que levam... Não é uma coisa assustadora de assistir, porque eles meio que levam tudo na brincadeira e eles ficam zoando enquanto eles estão fazendo a investigação, tá? Então, no momento que eles estavam no quarto do Mike, um deles, que é o que não acredita, ficou: se você existe, clica aí nessa lanterna. E foi bem na... Clica não, né? Aperta essa lanterna. E foi bem na hora que a lanterna acendeu. Aí o outro fala: não, se isso foi mesmo um fantasma, faz agora. E aí, sim, ele fez mais 3 vezes isso e todas as vezes funcionou, né? Mas pra você que não acredita muito nessas paradas sobrenaturais, que ainda tá com um pouco de dificuldade de aceitar que isso realmente aconteceu, tá? Eu tenho uma última evidência que eu trago pra você. E você não precisa aceitar isso como verdade. Você realmente pode falar: cara, aconteceu, talvez não, talvez seja coincidência, né? Eu mesma não sei, né? Pode ser que tudo isso tenha sido coincidência. Só que, gente, bem na última vez que eles pediram de novo pro fantasma ligar e desligar essa lanterna, o REM pod apitou junto com a lanterna. Ao mesmo momento que a lanterna ligou, o REM pod apitou, e depois, quando a lanterna desligou, o REM pod apitou de novo, né? Então, por último, quando os investigadores já estavam... tem uma parte que eles fazem do show que cada um entra separadamente dentro da casa, né? Então, o que tava lá, né, naquela hora, ele começa a ouvir batidas que estão vindas do andar de baixo. E são batidas, tipo assim, como se fosse no teto do andar de baixo, então bem no chão onde ele estava sentado, e aí ele vai lá embaixo para investigar o que tá acontecendo, né? Quando ele chega no andar de baixo, ele não consegue mais escutar nada, né? E isso, de novo, pode ser que não seja evidência, porque a casa é velha e ela faz barulho estranho, só que parecia que era uma pessoa pisando ou batendo no chão onde ele estava, então, no caso, no teto da onde a pessoa estava, né? Bem, enquanto existem várias teorias do porquê de essa casa ser mal-assombrada, desde aquela teoria do Alex Timmons até a teoria óbvia que os norte-americanos sempre dão para qualquer localidade mal-assombrada, que é justamente a teoria de que a casa foi construída em cima de um cemitério indígena, né? Eu acho que o que é interessante mesmo de destacar nessa história toda é que a casa em si foi construída em 1870 e que os Dandies se mudaram para lá exatamente 100 anos depois de sua construção, em 1970. Então, eu deixo com vocês essa reflexão. Mas e vocês? Acreditam na história dos Dandy? Tem algum relato sobrenatural ou de lenda urbana da sua cidade ou região que gostariam de compartilhar? Então enviem um e-mail para espiritosdoalém.podcast@gmail.com, tudo junto e sem acento nenhum, e poderão ter sua história ou lenda contada aqui. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui, mas antes eu peço que vocês se lembrem de uma coisa. Se forem se mudar, levem logo um padre, assim vocês saberão de primeira se a sua casa é ou não possuída por espíritos ou poltergeists.